de onde que a gente parou, né? Na última aula, a gente começou falando de rotações e a gente viu o impacto das rotações, ali, o que elas mudam estruturalmente na árvore, e depois a gente começou a aplicar elas, sendo introduzidas as árvores AVL. E a gente viu até o finalzinho ali dos esquemas que seriam, no caso, esses daqui, esse foi o mais complexo que a gente viu, dos esquemas de rebalanceamento. Ele tinha um monte de casos. Eu vou começar a aula hoje recapitulando aquilo, mas não só uma breve recapitulação. Realmente vamos aprofundar um pouquinho nisso, revisitar isso, porque, por um lado, eu senti com a minha grande percepção que as coisas não estavam super claras, né? Então, a gente vai visitar o código da inserção hoje, e daí o código ele está lá para fazer o quê? Para fazer o que a gente viu que tinha que fazer nos esquemas, né? Os desenhos são para a gente deduzir o que tem que fazer. Então, a gente vai revisitando os desenhos e falar, por que eu estou fazendo esse código? Vamos brincar de ir e voltar com calma ali. Normalmente, no meu planejamento inicial, só para vocês terem a visão do todo, assim, isso passaria um pouquinho mais rápido e os temas da aula de hoje seriam avaliar a altura máxima que uma árvore AVL pode assumir e tratar da remoção. Eu prefiro não fazer isso correndo, então o que eu vou fazer? Eu vou passar com calma com vocês pela inserção aqui, daí a gente olha a código e revisita bem a parte mais complexa da aula passada, que foram as correções que tinha que fazer, revisita os desenhos, tudo com bastante calma. E vamos falar da altura máxima da árvore AVL, que é uma parte que eu acho bem legal, tá? É uma parte bem mais matemática, assim, para dar um pouco de código, um pouco de análise, as duas coisas se complementam. E daí a remoção a gente vai deixar para outra aula, para a aula de amanhã, onde a gente vai ver com bastante detalhe também. Em vez de ver mais corrido, a gente vai ver com mais detalhes. Esse é meu plano agora. Claro que cada escolha é uma renúncia, né? O que vai acontecer é que com isso a gente não vai ter a aula de árvore rubro-negra, que é um outro tipo de árvore balanceada. Isso não é o fim do mundo, porque as duas são soluções semelhantes, mas aí cada uma com a sua peculiaridade para a questão de como manter uma árvore balanceada. Então, a árvore rubro-negra é uma árvore super interessante, com nenhum demérito para ela, de modo algum. É uma das soluções boas que a gente tem para árvores balanceadas, junto das AVL. Mas eu vou preferir não passar tão correndo. A gente tem material no site, se vocês tiverem curiosidade de falar o que é uma árvore rubro-negra, dá para ver lá, matar a curiosidade e entender como ela funciona. Eu vou preferir entrar com mais detalhes e vocês gastar uma aula a mais em AVL, então para a gente sanar isso. E a ideia é que a gente não vai sanar, né, no melhor caso, supondo que dê certo, não vai sanar só dúvidas sobre as AVLs, mas também um pouco sobre recursão, que não parece o tema que vocês têm mais forte, não é um tema trivial, definitivamente. Então, vamos tentar fazer isso, assim, ver como que aqueles esquemas que a gente viu são implementados por meio da recursão, eu vou tentar fazer exemplos e coisas assim. Vamos lá, vamos começar a nossa inserção. E eu vou tentar ir com mais calma hoje, entrando em um pouquinho de detalhe de implementação também, tá? Que é, além das grandes ideias de como fazer para resolver as coisas, a gente trata um pouquinho dos detalhes técnicos. Então, primeira coisa aqui. É muito comum, quando a gente trabalha com funções recursivas, e não só com funções recursivas, com funções que tem várias etapas, com problemas que tem várias etapas, a gente tem uma função envelope. É uma função que recebe o mínimo que precisa na entrada, daí faz o que você precisa, só que daí ela tem vários pedacinhos lá dentro. Isso é ainda mais comum que função recursiva, porque função recursiva costuma ter uns parâmetros extras que é para controlar justamente a relação entre uma função e outra no meio da recursão. Tá? E é o caso aqui nosso. Tá? Então a gente tem essa função envelope inserir, que ela vai cuidar de inserir na árvore. Tá? E ela vai ter mais de um pedaço. Então aqui a nossa inserir, ela recebe a árvore em que a gente vai estar inserindo. Nesse caso, é a raiz original da árvore mesmo. Durante a recursão, a gente vai ver que toda vez eu estou falando de uma subárvore na qual eu estou descendo. Mas aqui a inserir é para a árvore original em que eu estou trabalhando, a chave e o conteúdo que eu quero inserir. Ela vai ter uma variável auxiliar, aumentou a altura aqui, tá? A gente já fala um pouquinho mais dela, mas ela vai ajudar o controle das recursões. E vai ter essa funçãozinha novo nó. A função novo nó recebe chave conteúdo e aloca esse novo nó. A gente vai passar por ela, mas acredita em mim, ela não é a grande estrela aqui do que a gente vai estar fazendo. Tá? Quem vai ser a grande estrela é justamente a insere AVL, que recebe ali a raiz da subárvore atual. Na primeira chamada é a raiz principal da árvore, mas ela vai descendo recursivamente. O novo nó que já foi alocado pela função auxiliar, de nome homônimo, e o aumentou a altura, para ter a comunicação ali, para a gente saber na volta da recursão quando aumentou ou não. Tá?
Tem coisas que a gente está vendo por aqui, é comum quando a gente olha de cima para baixo o código, que vocês têm que acreditar em mim. Nesse momento vai ficar claro por que eu estou fazendo desse jeito mais para frente. Mas, tá? Então é normal ter coisas aqui que então dependem um pouco de fé. No caso, para a gente entrar em um pouquinho mais de detalhes, lembrar vocês por que eu estou com esse aumentou a altura aqui, passando ele por referência. Tá? Vocês chegaram já a estudar apontadores em C. Então, qual que é a ideia aqui? Como essa insere AVL, a gente não olhou para ela ainda, mas acreditem em mim, ela vai fazendo um monte de chamada recursiva, uma nova chamada para cada nível da árvore que eu desço, acontece que qualquer parâmetro ou variável local dela, tá? Então parâmetros são as coisinhas que estão aqui no cabeçalho, variável local são as variáveis que estão declaradas dentro do código dela, vão ter um espaço de memória próprio ali, que surge junto com ela e desaparece quando ela acaba. E para mim, isso não resolve, porque se eu quero fazer alguma coisa na volta da recursão, é tipo um return, eu preciso de alguma coisa que continue existindo quando a minha função acabou. Ela acabou, mas ela tem que avisar o pai dela, ó, fiz algo aqui, algo mudou, a altura aumentou ou não aumentou. Faz sentido isso, do ponto de vista da ideia? Então, é por isso que esse aumentou a altura, ele é alocado uma única vez, tá? Então, aqui, aumentou a altura. Aqui, ele corresponde a um espacinho de memória, tá? De um inteiro. Nem precisava, um bit bastaria, né? Mas não estou otimizando nesse nível. Um espacinho de memória da função inserir. Isso é seguro porque a função inserir é a primeira a ser chamada e só acaba depois que todas as chamadas recursivas de insere AVL acabarem. Então esse espaço de memória está lá, tranquilo. Quando eu passo e comercial de aumentou a altura, nisso aqui, eu estou passando o endereço disso aqui, né? Aqui tem um endereçozinho. Eu vou colocar um xxx, mas é a posição daquilo lá na memória. Ele foi alocado uma única vez, como variável local da inserir. Mas eu vou passar, eu fiz o xxx ali que é o endereço, mas a gente sempre representa como uma setinha, tá? Então, eu vou passar apontadores para cá. A primeira chamada recursiva vai ter o seu, né? Daí ela faz uma outra chamada recursiva. O que vai ser alocado de novo, né, na memória vai ser o espaço de memória para guardar o endereço, mas o endereço que ele aponta é o mesmo. Tá? Daí faz uma outra chamada recursiva, assim por diante. Tá? Então eu estou sempre olhando para o mesmo lugar, um lugar que não vai se deteriorar quando minha chamada recursiva acaba, e por isso vai permitir a comunicação entre as chamadas. Ok a ideia? A ideia e um pouco da implementação. Né? Tá legal. Então, esse é o nosso envelope, e a gente viu que antes de ir para a insere AVL, a gente tem o novo nó. Então vamos ver o que essa novo nó faz. Né? Nada surpreendente, mas bom revisitar. Na novo nó a gente tem chave e conteúdo, e daí o que ela vai fazer é começar alocando ali um nó, size of nó, né? Ela vai alocar um espaço de memória suficiente para guardar essa estrutura que a gente declarou como sendo um nó. Eu não vou revisitar a declaração dela agora, porque eu não lembro em que ponto da minha nota de aula tá, mas é basicamente uma estruturazinha que vai ter um espaço aqui para filho esquerdo, vai ter espaço para filho direito. A minha implementação também vai ter pai, né? Então, tudo isso aqui vai ter que ser alocado, vai ter que ser preenchido de alguma forma. E aqui a gente tem chave, conteúdo e balanceamento. Importante, né? Nós temos 3 informações aqui. A chave, que é por onde a gente faz a busca, o conteúdo, que é aquela que eu deixo genérica. Só para dizer que, olha, eu não estou fazendo necessariamente uma tabela de símbolos, uma árvore balanceada aqui, só para guardar as chaves que são usadas na busca, né? Ela pode estar guardando outras coisas. E o balanceamento, que esse sim é super importante, que é um fatorzinho lá, para eu saber se a árvore está balanceada ou não em cada nível. Beleza até aqui? Então o que a gente está fazendo é exatamente isso. Nessa função, depois de alocar, a gente fala, olha, o balanceamento é 0, a chave é chave, o conteúdo é conteúdo e todo o resto é nulo. Né? Esquerda, direita e pai são nulos. Isso, além de ser uma inicialização neutra, vamos dizer assim, 0, nulo, nulo, ela não é só neutra, tá? Ela tem um motivo, porque quando a gente sempre insere o quê? Uma folha. Um novo nó, ele nunca entra no meio lá de um... Não, a gente procura um caminho da raiz até um apontador nulo, onde a gente vai pendurar esse nó. Então ele é sempre uma folha. Isso justifica tanto a esquerda e a direita que serem nulos, folha não tem filhos, quanto o balanceamento 0. A única coisa que eu podia não preencher é esse campo pai, tá?
Porque necessariamente esse null que eu coloquei vai ser sobrescrito quando esse campo for pendurado para alguém, exceto se a árvore está começando agora. Na primeira vez, ele teria que realmente ser null, que é a raiz mãe de todas, a raiz da árvore mesmo, é o único nó que não tem pai. Então tá legal. Preparei a minha folha aqui e voltando um instante, a gente sabe que a insere AVL vai falar, olha, insere na árvore R esse nó novo que a gente acabou de preparar. Então a gente sabe que o apontador está apontando para esse bloquinho. Vamos lá para a inserção, então. A ideia da inserção, falando por cima seria a inserção de fato, né? Agora que eu já cuidei dos detalhes, é descer na árvore como se eu fosse a busca. Então eu desço sempre à esquerda ou à direita até achar um apontador nulo. O primeiro caso que a gente está vendo aqui é justamente o caso base aqui da recursão, em que eu achei o apontador nulo. Tá? Então, se R for igual a nulo, eu cheguei numa subárvore vazia. Sempre importante ter isso em mente. Não quer dizer que a minha árvore principal estava vazia. Tá? É uma função recursiva. Quer dizer que depois de inúmeras chamadas recursivas, uma ou mais, mas no mínimo uma, mas pode ter um monte, eu acabei tropeçando, chegando lá. Né? Então, eu fui aqui descendo na minha árvore, à esquerda, à direita. Eventualmente, eu cheguei num apontador nulo. Tá? Como eu desci seguindo a propriedade de busca, eu sei que é ali que meu nó devia estar. Então eu falo, opa, ok, é aqui mesmo que eu vou amarrar ele. E daí o que eu vou fazer é atualizar esse campo pai, já que a gente está fazendo a versão mais sofisticada da árvore que tem campo pai. Não é necessário, mas já que a gente está fazendo... Aliás, desculpa. Aqui vejam que eu ainda estou colocando null. Falei besteira. Ainda estou colocando null no caso da árvore ser vazia como um todo mesmo, e eu estou pendurando a primeira raiz. Vai ser na volta da recursão que ele vai receber o pai de fato, caso ele esteja sendo pendurado aqui, por exemplo. Mas aí, o que é essencial nesse caso? Tá? É fazer o aumentou a altura receber 1. Tá? Pensando na árvore AVL. Eu vou voltar agora um instante, não vai ter figurinhas bonitinhas, mas aquele caso 1 está casado com isso aqui, que a gente já viu. Então vamos tentar ir relembrando. O caso 1 é que, se a árvore era vazia, você cria um nó, né, com os filhos nus, a gente já tem isso, o nó criado ele já estava de fato, e devolve que a altura da árvore aumentou. Tá? Isso aqui é muito importante. Porque quem quer que seja que vai receber esse nó ali agora, seja qual for o pai no qual ele vai ficar pendurado, tem que saber, olha, seu fator de balanceamento vai ser afetado. Se nota, algo mudou abaixo de você, seja na esquerda ou na direita. Tudo bem até aqui, gente? Então, é nesse momento que a gente faz, então, a asterisco aumentou a altura igual a 1. Aqui, eu vou até me desculpar com vocês, porque eu estava preparando essa aula, eu corrigi o código, mas como essas anotações já estavam feitas, acabou não afetando elas. Eu tenho uma prática de programação, um detalhezinho técnico, para lidar com ponteiros em C, que eu recomendo muito, mas ironicamente eu não usei nesse caso. Tá? Eu não usei no caso do aumento altura. Qual é o macete? Sempre que eu passo um apontador para uma variável, eu tenho que ficar lembrando, olha, na hora de acessar a variável que eu quero, eu tenho que colocar esse asterisco antes. É o jeito de eu dizer para a linguagem C, olha, pega o conteúdo do aumentou a altura, o conteúdo é um ponteiro, é um endereço. Vai para onde ele está apontando, é isso que esse asterisco está dizendo. E daí qualquer coisa que eu esteja atribuindo, por exemplo, ou se eu quiser ler aquilo, eu vou fazer nesse endereço de memória. Então eu não vou fazer onde está o aumentou a altura em si, mas sim para onde ele aponta. Então imagina que eu tenho aqui o aumentou a altura, variável local desse insere AVL, ele tem um apontador para aquela área de memória que essa sim está alocada, permanente, que a gente acabou de conversar e que a gente tinha visto aqui em cima. Né? Então, olha que confusão, né? O aumentou a altura, que é parâmetro aqui, dessa chamada recursiva, da chamada da AVL, na verdade é um apontador para a área de memória que a função envelope chamou aqui e que chama aumentou a altura. Confunde, né? O que eu costumo fazer para me lembrar que eu estou lidando com uma variável passada por referência, com um ponteiro, com o endereço de uma variável? Eu chego aqui e mudo o nome da variável com um pezinho no início. Então eu chamaria ela de P aumentou a altura. Para lembrar, opa, isso aqui não é
a variável é um pointer para ela. E daí na minha cabeça é como se uma coisa anulasse a outra, sabe? Na hora que eu vou fazer aqui, eu coloco asterisco, P aumentou a altura, meio que dizendo, opa, aqui, o asterisco anulou o P, né? Anulou, entre ele seguiu o ponteiro, e daí eu sei que eu estou lidando com o aumentou a altura de fato. É um detalhezinho de implementação, mas evita a gente se confundir, deixa sempre bem claro o que é ponteiro, o que é variável. Faz sentido? Mas daí, né, eu não segui essa prática nesse caso, justamente. Então, shame on me. Mas essa que seria a ideia, tá? Então, se aqui fosse o pointer do aumentou a altura, olha só, ele está apontando para essa região que é o aumentou a altura original, alocado lá fora e tal. Tá? Então, daí fica mais fácil de lembrar. Fica muito mais fácil de achar esse tipo de erro, porque é muito comum acontecer esse tipo de erro, tá? Se você vê uma variável que você nomeou com um P no começo e você está atribuindo para ela sem usar o asterisco, na hora você já falou, opa, acho que bobeei aqui. Pode ter casos em que você quer realmente mexer em onde ela aponta e não no endereço, no conteúdo dela e não para onde ela aponta. Mas a maior parte das vezes você vai ter feito bobagem. Então fica fácil de verificar, fica fácil de ler e achar o erro. Dito tudo isso, então, esse é o caso 1, em que a gente indicou que a altura aumentou, e daí a gente dá um return. Quer dizer, quem nos chamou, o nosso pai, na volta de chamada recursiva, vai receber tanto o return novo aqui, tanto o endereço do nó que a gente quer pendurar ali, quanto o aviso de que houve um aumento. Tanto o aviso de que houve um aumento um aumento da altura. Ele vai poder lidar com isso. Tá? Ok, esse aqui foi o caso 1. E daí, se a gente for na sequência, a gente vai se preocupar com a parte da busca, a parte de descer à esquerda ou descer à direita, pelo menos brevemente, antes de voltar a se preocupar com balanceamento. Então, no caso aqui, se o novo pointer-chave, ou seja, se a chave do nó que eu quero inserir for menor ou igual que a chave da raiz que eu estou apontando, eu estou no caso que eu tenho que descer à esquerda. Porque pela propriedade de busca, o único lugar que faz sentido esse novo nó estar é a esquerda da chave atual. E eu faço isso com essa chamada aqui. Né? E aqui eu quero enfatizar algo que sempre dá um pouco de confusão, que é a importância dessa atribuição. Né? Notem que quando eu faço essa chamada recursiva, o que eu estou dizendo, tá? Na insere AVL? Eu estou dizendo que é para inserir um nó novo na subárvore enraizada no filo esquerdo da R. Então, eu tinha a minha função, a minha R aqui, ó, apontando para alguém. A chave que eu quero colocar, que eu quero inserir, é menor do que ela. Então, eu desço à esquerda, aqui, e eu falo, olha, insere aqui. Tá? Então, eu tinha que inserir na R, mas agora então, eu repasso o trabalho para inserir ali. O que acontece? A gente não sabe o que vai voltar dessa chamada do insere AVL. Tanto porque isso aqui podia não existir, podia ser um apontador nulo, e daí o que ia voltar era o que a gente acabou de ver nesse primeiro caso, né, era um apontador para o novo nó, e daí essa atribuição é que é responsável por amarrar, falar assim, ok, então R pointer ESC, né, esse R pointer ESC, agora aponta para o novo nó, tá? Então isso já seria verdade nesse caso, mas isso é essencial no caso da árvore AVL, porque a árvore muda. Tá? Lembrem que toda rotação altera a raiz da subárvore. Tá? Voltando, para ficar bem claro, ó, lembrar vocês das rotações. Ó, por mais singela que seja, para além da questão de balanceamento. Fiz uma rotação, a raiz da subárvore era x, agora é y. Né? Ou rotação à esquerda aqui, era x, agora é y. Tá? Então toda rotação muda a raiz da subárvore. Como a árvore AVL vai fazer rotações para rebalancear, eu nunca posso confiar que a raiz que eu apontava quando a chamada recursiva foi é a mesma que para a qual eu devo continuar apontando quando ela volta. Por isso essa atribuiçãozinha aqui é tão importante. Eu falo, ó, insere na árvore à esquerda. Pode ser que essa inserção faça aquela árvore mudar estruturalmente, tem que fazer rotações para rebalancear, e na volta da recursão, por meio dessa atribuição, que eu vou falar, opa, agora a raiz daquela subárvore não é mais o x, é o y. Corrige, R pointer ESC aponta para o y, não para o x. Tá? Então isso é bem importante. Tá legal, nesse caso, R pointer ESC porque a chave era menor ou igual. Se não for esse o caso,
a gente cai no else. Eu vou pular tudo isso aqui, vou mostrar rapidinho para vocês. No else lá na frente, que é o desce à direita. Esse else aqui corresponde ao caso em que a chave era maior. Tá? É o else daquele primeiro if. E daí eu ia inserir na direita, descer à direita e tudo mais. Não está implementado de propósito, porque ele é totalmente simétrico com tudo que a gente vai ver agora. Tanto descer à direita quanto os casos de rebalanceamento. Então ele fica como exercício para vocês, entendendo esses aqui, que a gente vai ver agora, tá? A gente vai ver a partir daqui, vocês conseguem fazer o simétrico e complementar esse código. Então tá legal. A gente está inserindo na esquerda. E eu falei para vocês que a volta da recursão é super importante. Mas se eu inserir a esquerda, vai valer a mesma coisa para a direita, mas a partir de agora eu vou falar a esquerda só para facilitar a minha vida. Se eu inserir a esquerda e na volta da recursão vem uma mensagem me dizendo a altura não aumentou, eu tenho que me preocupar? Eu era uma árvore AVL quando eu comecei, né? Quer dizer, eu respeitava todos os meus nós, tinham um balanceamento entre -1 e +1. O meu balanceamento não pode ter sido estragado se o meu filho continua com a mesma altura, se a altura não mudou. Note que eu falo aumentou porque a inserção de um nó nunca vai diminuir, pode manter ou aumentar. Né? Então, se nada aconteceu, eu pulo completamente esse if. Tá? Quando aumentou a altura volta igual a 0, esse if aqui não vai ocorrer, nada desse if vai ocorrer, e vai ser uma inserção tradicional de uma árvore não AVL. Inseri o nó, fui descer na esquerda, direita, tal, cheguei no nó, coloquei ele lá e acabou. Volta a recursão sem fazer nada. Tudo bem? O problema, como eu disse, é rebalancear, corrigir as coisas. Inclusive, pode perguntar. Em dúvida, no caso que não aumentaria a altura. Eu não vou te responder de modo abstrato, porque a gente vai ter casos em que não aumenta, daí eu consigo te mostrar. Mas, minto, eu vou te responder de modo levemente abstrato, daí fica mais palpável em seguida. Quando você faz uma inserção, em alguma subárvore vai ter aumento de altura. Com certeza. Tanto que é o caso que a gente já viu aqui. Né? Se eu estava inserindo numa subárvore que era nula, se era nula, agora tem um nó lá, aumentou a altura. Em alguma subárvore vai ter. O que acontece é que não necessariamente vai propagar para os níveis acima. Porque pode ser que tinha um buraco ali. Tá? Um exemplo bem palpável disso. Imagina que eu tinha aqui, olha, essa árvorezinha aqui já tinha um filo direito. E daí eu faço uma inserção à esquerda. Essa subárvore aumentou de altura. Ela era nula, agora tem 1. Mas essa aumentou? Então o que ela vai falar para o pai dela? Tá tranquilo. Ela até vai ter que fazer uma correção de balanceamento, porque ela só tinha filo direito, ela era pendida para um lado, e agora ela tem filo esquerdo também. Mas ela não vai ter que aumentar. Então, a questão é você pensar nos vários níveis. Em algum lugar aumentou, mas pode ser que no nível que eu estou, porque a função recursiva você sempre tem que pensar assim, né? Lembra que teve uma chamada recursiva por nível. Então, em alguns níveis, pode ser que volte a informação, o impacto daquela inserção já foi amortecido na subárvore. Não aumentou mais. Em outros casos, aquele impacto está causando um aumento para mim e eu vou ter que lidar com ele. Então, estamos aqui com a inserção e daí o caso que nos interessa, ou os casos interessantes, são em que aumentou a altura. Tá? Os casos em que não aumentou, não tem nada a fazer. Se era VL, está tudo bem. Nada muda. Então, a gente vai começar a lidar com esses casos e vamos começar a relembrar, desde os casos mais fáceis até os mais difíceis, na questão do na questão dos esquemas lá de balanceamento. Então, ok, a altura da subárvore esquerda aumentou. E, falando intuitivamente para vocês lembrarem, para guiar a gente aqui, se aumentou na subárvore esquerda, intuitivamente, eu quero manter um balanceamento. O caso mais fácil é, eu já era pendido para a direita, quer dizer, o meu balanceamento era +1, de modo que aumentou do meu lado mais baixo, onde eu tinha espaço. Né? Esse vai ser um caso mais simples. Outro caso que ainda está de boa. Eu estava perfeitamente balanceado, a esquerda e a direita tinham a mesma altura. Meu fator de balanceamento era 0. Aumentou na esquerda, fiquei mais desbalanceado, mas nada proibido. A árvore AVL aceita entre -1 e +1, certo? E daí os casos mais difíceis. Eu já estava pendido para a esquerda, o meu fator de balanceamento já era -1, houve uma inserção à minha esquerda,
e volta dizendo que aumentou. Daí vai ter, inclusive, é tão mais complicado que ele tem subcasos. Daí a gente vai ver um por um. Mas ok, a ideia é geral, para a gente relembrar. É, então tá legal. Esse aqui é o caso 2, que é um caso fácil. Vamos voltar para a figurinha, que figurinha ajuda, né? Então, olha só. O caso 2 aqui se inseriu na subárvore mais baixa. E uma coisa que eu quero fazer com vocês, que acho que é a parte que eu acho mais interessante da árvore AVL, que é a gente não precisa decorar, a gente pode deduzir, e por pressa, e por, né, às vezes a figurinha eu fui deduzindo aqui e vocês não acompanharam. Tive essa leve sensação na última aula. Então vamos revisitar as figuras, inclusive revisitando a dedução. Tá? Vamos começar dos casos mais simples para ir construindo aí uma habilidade nisso. Então, é o caso em que inseriram a subárvore mais baixa e a altura aumentou. Então a gente tinha essa situação que está em laranja aqui no da esquerda, tá? O que está destacado em laranja. A gente tem um nó que tinha fator de balanceamento mais um, houve uma recursão à esquerda, e quando voltou a chamada recursiva, aquela variável, agora casando com o código, aquela variável P aumentou a altura, o conteúdo dela, né, o conteúdo apontado por ela é 1. Está me dizendo, aumentou sim. Tá? Nesse momento, eu vou olhar e falar, ok, então eu tenho que considerar, na minha cabeça aqui, que esse lado esquerdo, que antes ele era menor, agora ele ficou um pouquinho maior. Por isso que esse azul aqui está complementando ali no diagrama. Não é que está nesse ponto o nó que foi inserido, é só para a gente ter isso em mente. Olha, esse lado era menor, agora ele está um pouquinho maior. O que é o H-1? Valores arbitrários, tá? É só eu coloco um e deduzo os outros a partir dele, porque eu não sei qual é o valor total da altura, eu sei valores relativos. Se tem mais um aqui, quer dizer que o da direita tem que ser maior do que o da esquerda. Então podia ser chamar o da esquerda de H e o da direita de H mais um, mesma dedução, não tem problema. Tá? É só ir propagando. Então, tá legal. Quer dizer que quando eu considero que houve esse aumento, o da esquerda virou H, e agora, se o da esquerda é H, da direita é H, a raiz, balanceamento zero. Né? Então, essa é uma das correções que eu tenho que fazer. Eu tenho que corrigir o fator de balanceamento. Eu tenho que fazer isso lá no código da minha raiz. Além disso, a minha altura aumentou? Não, né? Porque a minha altura, vou pegar uma outra cor para destacar aqui, seguindo essa referência, ela era H mais 1, né? Porque se o filo direito já era H, tinha mais um salto aqui, então ela era H mais 1. Agora a única coisa é que eu tenho caminhos de comprimento H mais 1, tanto à direita quanto à esquerda, mas ok, não aumentou o maior caminho. Tá? Então a altura continua sendo H mais 1 aqui, então não mudou antes e depois. Daí a gente volta para o código e vê que ele está consistente com isso. Fator de balanceamento zero, e aumentou a altura? Não. Tá legal? Então, caso 2, resolvido e consistente com o que a gente tinha deduzido lá. Se lembrando, vocês podem me parar para fazer pergunta a qualquer momento, tá? Próximo caso, o caso 3, é até o que eu já citei, né? É um caso um pouquinho mais complicado, porque eu tenho, os dois lados tinham a mesma altura, então eu vou pender para um lado, mas dentro do que é permitido. Então é justamente o caso em que o meu balanceamento era zero. Daí inseriu de um dos lados. Nesse caso, é sempre inserção à esquerda que eu estou tratando, né? A direita ficou lá de exercício. Então, se eu tinha o balanceamento certinho e daí cresci mais para um lado, eu vou pender para onde? Para o lado que cresceu. Voltar para a figurinha em vez de fazer do zero, é isso aqui, né? Eu estava com um fator de balanceamento perfeito. A minha altura, inclusive vou pegar a corzinha aqui, ó. Ela era H mais 1, né? 1 a mais por causa desse salto aqui, ou desse salto aqui, né? 1 a mais do que as minhas subárvores. As duas tinham a mesma altura. Só que aumentou. Foi essa informação que voltou da recursão. Houve um aumento. Tá? Quer dizer que agora o meu fator de balanceamento vai ser impactado. Ficou menos 1, porque esse lado cresceu. Mas não só isso, né? A minha altura ela é 1 a mais do que a altura dos meus filhos. Se eu tenho um filho com altura H mais 1 agora, qual que é a minha? Não foi retórica essa. Qual que é a minha? H mais 2. Então, a altura aumentou. Tem que corrigir o fator de balanceamento e avisar que a altura aumentou. No código, a gente faz exatamente isso. O fator de balanceamento ficou menos 1 e a gente tem aqui que a altura aumentou. Esses são os casos mais tranquilos, mas eu sempre gosto deles porque eles dão um aquecimento do tipo de dedução que você tem que fazer.
Tá beleza aqui? É, então tá legal. Vamos para os casos que dão mais dor de cabeça. Uma coisa, só antes da gente avançar, vão pensando, tá? Não precisa ser agora, porque vocês não estão analisando para entender, mas vejam como eu falo as coisas em termos de inseriu do lado mais alto, aumentou do lado mais alto, aumentou do lado mais baixo, e a gente está fazendo tudo para a esquerda, para vocês verem que a mesma dedução dá para fazer o da direita. Tá? Vocês conseguem olhar para isso aqui, tá? É só vocês pensarem um pouquinho, vocês conseguem olhar e falar, ah, tá bom, se fosse o da direita, eu mudaria só isso aqui, tá? O isso aqui eu não vou falar, porque daí estraga toda a graça, mas então já vão usando isso, tendo isso em mente. Tá legal. Agora que a coisa fica interessante. Né? Se eu inserir do lado mais alto, nós estamos lidando com inserção à esquerda e o meu balanceamento já era pendendo para a esquerda. Então, simplesmente corrigir o fator de balanceamento não vai rolar. Porque ele ia virar de -1 para -2, não é permitido. Então, a gente vai ter que fazer algo a respeito. E a intuição inicial, tá, é fazer uma rotação à direita. Né? Vamos voltar lá para o comecinho. Olha o que a rotação à direita faz para a gente. O X aqui, imagina que ele estava, né, com o fator de balanceamento pendendo mais para a esquerda ali. Quando eu giro essa árvore, eu faço esse lado subir. Então, né, se esse lado estava pesando mais, a intuição é, uma rotação à direita deve ser bem-vinda. Só que vocês estão vendo que tem um trick no que eu estou falando, né? A gente já analisou isso. Eu quero que esse lado suba. A rotação à direita sozinha vai fazer esse cara subir. Se quem pesava muito era o B, não funcionou. Aí é aí que vai ter os subcasos. Né? Mas a intuição, a princípio, é isso. De uma rotação à direita eu não vou escapar. Talvez eu faça uma rotação à esquerda e depois de uma direita vira uma rotação dupla. Mas a ideia é essa. O lado que está mais pesado tem que começar a girar para fazer ele subir. Relembrada essa intuição, vamos para a figurinha aqui. Aqui eu estou no caso 3 ainda, acho que é aqui que vem o caso 4. Né? Então a gente sai dessa situação. Eu tinha fator de balanceamento -1, e daí voltou a informação de que aumentou. Tá? Lembrem disso. Uma coisa que eu acho que complica aqui, e eu tento ajudar com os desenhos, mas eu sei que às vezes eles podem embaralhar, é que a gente está lidando com dois momentos. Uma coisa é o meu fator de balanceamento, que dizia respeito a como a árvore estava antes da inserção. Outra coisa é o que eu desenho em azul, indicando como a situação está no meu filho pós-inserção. Por isso que às vezes fica confuso ali, tipo, mas a subárvore não era H-1, não. Em laranja é H-1 indicando o que ela era. Em azul é H porque ela cresceu. Tá? Isso eu acho que é a parte de onde vem essa confusão desses casos mais complicados. Então, fiquem atentos a isso. Mas aí vamos lá. Então, caso 4.1 é o caso da rotação simples, porque justamente o maior peso está aqui, que a gente sabe que uma rotação simples já ajuda. Mas como que eu vou saber que o maior peso está lá? Aqui a gente fala em termos de x e y, mas no código, agora ficou mais claro isso, estou até pensando no futuro dessas aulas já sempre casando o código, não fazer separado. Esse aqui é o R, tá? É sempre a raiz para qual eu estou olhando naquele momento. Então esse é o R e esse aqui é o filho esquerdo do R. Tá? Ou seja, estou na situação em que voltou a chamada recursiva, o fator de balanceamento da raiz R para qual eu aponto é -1, eu olho para o meu filho esquerdo e o dele também é -1. É essa a situação que eu estou. Ok? E daí a gente vai ver que é exatamente isso que a gente verifica aqui no código, olha só. Então o meu fator de balanceamento R para o intervalo é -1 e do meu filho esquerdo é -1, por isso que é o caso 4.1. Então o que a gente tem que fazer nessa situação? Né? A rotação à direita é ao concurso. A gente faz ela, a vida fica mais simples, as coisas começam a se resolver. Mas, como eu falei, o que eu senti falta da outra vez foi a dedução com vocês, que eu achei que foi embaralhado. Então, vamos apagar toda a parte em roxinho aqui e vamos tentar deduzir de novo. Tá? Inclusive, opa, eu já corrijo lá, tá? Então vamos tentar deduzir de novo, porque eu acho que se é para vocês entenderem e não só acreditarem, essa parte é importante. E eu vou fazer ali era no zoom. Deixa eu destacar aqui que após a rotação o R está para cá.
Ainda temos um lugar? Ah, ok. Essa sala está realmente testando os nossos limites aqui. É, quem chega depois ganha bis, gente? É você. Ou, se quiserem passar para eles, fica à vontade. É, então, olha só, vamos lá. Aqui a gente vai fazer a rotação à direita, mas eu vou tentar, como eu falei, a referência é ao nosso prazer, né? Eu vou tentar fazer um pouquinho diferente, eu vou partir, chamar de H a altura que a árvore tinha, tá? Daí a gente vai trabalhar com muito menos, ao invés de H mais um, vai ser sempre H menos um, porque as subárvores vão ser menores. Tem um pouquinho de complicação, porque a nossa cabeça trabalha melhor com soma do que subtração normalmente, mas para ficar diferente da outra vez, e talvez fique um pouco mais claro, eu vou fazer essa tentativa. Então, vamos lá começar aqui com a altura total que a minha árvore tinha. Tá? Então, pré-inserção, tá? A altura que eu tinha antes da inserção, a altura que estava associada com esse fator de balanceamento antes da correção. Então, eu tinha aqui uma certa altura H. E daí, o que eu sei? Vamos por partes. Pensando, esquece o azul, por enquanto estamos antes da inserção. Eu sei, pelo meu fator de balanceamento, que a minha subárvore direita tem que ser menor do que a esquerda e diferindo de 1. Pode diferir mais do que 1. Né? Então eu sei que a subárvore da esquerda aqui, ela tem que ser só 1 a menos do que a minha altura, ela é o lado mais alto. Então se eu sou H, ela é H menos 1. A da direita é, por sua vez, H menos 2. Então daí dá certo, né? Lembrando que, ó, vou aproveitar, abusar do botão de desfazer aqui. Quando eu falo H menos 1, eu estou falando dessa subárvore, tá? A gente tem que saber encaixotar e desencaixotar as coisas. Então compara, aí fica bem direto, né? Olha, se eu tenho duas subárvores, meu fator de balanceamento é menos 1, essa aqui que eu destaquei bem feiosa aqui, ela tem que ser só 1 a menos do que a minha altura, e a da direita tem que ser 2 a menos, para justificar o fator. Só que eu vou abrir essa subárvore aqui para olhar o que aconteceu, né? Justamente porque para diferenciar o caso 4.1 do 4.2. E daí, quando eu chego lá, eu pergunto qual o fator de balanceamento do meu filho. Só que aqui que é trick. Porque a recursão já foi, já voltou e chegou em mim agora na volta. Ela já passou pelo meu filho? Já, né? Ele já abaixo de mim. Então ela já corrigiu o fator de balanceamento dele. Por isso que está em azul aqui. O fator de balanceamento dele não diz respeito à árvore pré-inserção, já diz respeito à árvore pós-inserção. Tá? Esse tipo de detalhe eu passei muito correndo da última vez. Acho que isso faz toda a diferença. É que eu sei, gente. Eu tava levando em consideração, só esqueci de falar em voz alta. É, então, por isso que está em azul aqui, olha só. Né? O fator de balanceamento posterior. Então, quando eu olho para o meu filho esquerdo, eu olho para R pointeresc e ele está com menos 1, eu sei que a inserção impactou para lá. Tá? Inclusive, é um pouquinho mais complicado do que isso, mas deixa eu já comentar que vai ser sempre ou menos 1 ou mais 1. Porque o caso em que eu termino com as coisas balanceadas, né, era o caso em que eu estava desbalanceado e daí eu inseri e balanceou. Esse caso não aumenta a altura. Tá? Então, por isso que eu sei que, olha, se aumentou quando eu inseri no meu filho esquerdo está desbalanceado. Não tem como ele tá balanceado. Ou ele está pendendo para um lado ou para o outro. No 4.1 é a situação em que ele está pendendo para o menos 1 ali. Beleza, então agora vamos olhar para ele, né? O meu filho esquerdo, tá? Ele está pendendo para o menos 1, quer dizer que agora essa subárvore já com a parte azul é maior do que a subárvore da direita dele. A subárvore da direita dele não mexeu em relação a antes da inserção. Né? O menos 1 me indica isso. Não foi ali que inseriu. Então, se era H menos 1, essa toda feiosa aqui com o Y, essa aqui, que eu acabei de escrever, é H menos o quê? Menos 2, 1 a menos. Antes da inserção, essa aqui também. Mas pós-inserção, essa aqui é H menos 1. É 1 a mais do que essa aqui. A inserção fez essa diferença. E isso dá confusão mesmo, né? Porque, olha só, ela é H-1, mas o pai dela é H-1. É antes e depois da inserção. Toma mais cuidado. Tá legal. Então agora eu acho que nós estamos com as coisas bem deduzidas ali, os nomes certinhos. Fez a rotação, daí a gente só propaga esses caras, né? O Azinho pós-inserção, pós-rotação, perdão, a rotação não muda o tamanho dos filhos, só pendura diferente. Então, continua sendo H-1. O Bzinho continua sendo
H-2. E o C continua sendo H-2. Tudo deduzimos corretamente, né? Se aqui é H-2, o que é o X? Né? A subárvore que agora está enraizada no X, por causa da inserção. Ela tem que ser H-1, né? Ela tem que ser um pouquinho maior. Mas olha só, então ficou aqui H-1, aqui H-1. Isso significa que o fator de balanceamento do Y é zero. Vamos fazer a correção aqui pós-inserção, então. Vou pegar o roxo para ter uma cor diferente. O do Y pós-inserção é zero. O do X pós-inserção também é zero, né? H-2 H-2. Correto? E se o lado esquerdo é H-1, o lado direito é H-1. Quanto que é a minha altura como um todo? 1 a mais, né? H. Então, minha altura não mudou. O fator de balanceamento do Y, ele muda duas vezes? Ou durante... O do Y, ele mudou em algum momento, lá, em algum momento, na chamada recursiva logo abaixo. E depois, quando eu faço a rotação. Mas note que que a gente não vai fazer essas duas coisas na mesma função. Que um foi na chamada recursiva lá, o Y se virou com aquilo, lidou com aquilo, já chega para a gente atualizado. Nesse caso, na hora que a gente está no código tratando o 4.1, é só uma mudança no Y. Que é essa mudança que eu indiquei com o roxinho aqui, né? Uma mudança no X e uma no Y. Tá? Outro detalhe para a gente fazer o casamento com o código. Quando a gente começou a brincadeira, o R apontava para o X. Então, para identificar que eu estava no 4.1, eu olhei e falei R pointer ESC. Qual que é o fator de balanceamento? É -1. E identifiquei. Depois da rotação, o R aponta para o Y. Então, quando eu for corrigir o fator de balanceamento do X, eu vou fazer R pointer D. Tá? Então, fazendo esses casamentos. Vamos para cá, que eu acho que agora vai ficar bem claro. Ó. Fizemos a rotação à direita, então. E R pointer D, balanceamento zero. Corrigido do zero. E o do Y, cadê? Por pura coincidência, o if e o else, o caso 4.1 e 4.2, os dois vão terminar balanceados. Tá? Então ele está aqui embaixo, só para eu não repetir no código. Assim como nos dois casos a altura não vai aumentar, então também está aqui embaixo. Tá? Podia estar lá dentro do caso, eu só simplifiquei jogando para cá. Mas são essas três coisas que acontecem após essa rotação. Fator de balanceamento do X, que agora é meu filho direito da raiz, está zero, do Y, que agora é a raiz, ou seja, do R, está zero, então eu tenho que corrigir, e a altura não aumentou. Beleza? Professor, só se explicaria, mas seria possível fazer a rotação tanto esquerda como a vírgula dentro das funções de rotação esquerda, como se fosse um caso único, dois? Não. Boa pergunta, mas não. Eu vou tentar dar um highlight nisso quando a gente olhar o próximo caso. Né? Questão de balanço. Então, se tivesse no outro caso 2, nós fizéssemos o seguinte, para poder selecionar em cada caso qual seria o que precisaria para poder fazer o relacionamento, acho que facilitaria um pouco a... Se eu entendi a sua sugestão, ela não dá certo, mas eu consigo, por um motivo bem técnico, por causa da ordem das rotações. Eu acho que eu consigo mostrar porque, tanto no código quanto na figura, na sequência. Mas é uma boa pergunta. É só pelo detalhe da ordem. É que os dois casos vão ter uma rotação à direita. Tá? Só que a rotação à direita aqui, na dupla, acontece após a rotação à esquerda. Se eu rotacionar antes, se eu não... eu vou estar rotacionando as pessoas erradas. O nó errado. Então, assim, talvez até desse para fazer algo na linha que você sugeriu, no sentido que, tipo, se eu detectar que é o 4.2, eu faço essa rotação, e depois as duas fazem, mas eu acho que não compensa a complicação. Justamente porque elas invertem a ordem do fluxo. Se fosse o caso, os dois são começo igual e depois difere, eu acho que vale mais a pena. Como os dois são começo diferente e depois a funila, eu acho que não compensa o que a gente ganha. Mas você tem razão, assim, dá para implementar de muitas formas. Aqui eu acho que vai ficar um switch ou uma sequência de ifs meio complicadinhas ali. Eu prefiro quebrar nos dois casos, acho que eles não são tão iguais para valer a pena. Mas isso acontece, tipo, aqui a gente vai ter subcasos no caso 4.2. Daí tá tudo dentro, por exemplo. Então vale a pena, né, para o código não ficar tão extenso. É que nesse caso, eu falei não a princípio, mas se for fazer, separando o começo e não o final, e por isso eu acho que fica mais complicado.
Mas beleza, então 4.1 acho que a gente dominou aqui e não ficou embaçado agora, não ficou. é, du- Professor, esse balanceamento se refere a antes de inserir, exceto esse da esquerda. Depois. vamos colocar assim, o balanceamento na hora que a gente está lendo aqui é antes das nossas correções, ou pelo menos antes das correções nesse nível, né? E os balanceamentos que a gente atribui aqui é após as nossas correções as nossas correções aqui feitas pela nossa rotação e tal. Dito isso, ainda assim tem que tomar cuidado. Você vê que aqui eu até usei a cor de propósito, nem sempre. Às vezes eu só faço uma salada, mas o laranjinha aqui está se referindo a esse laranjinha aqui, que é o balanceamento que o X tinha antes da inserção. O Y, como eu falei, como ele está para baixo do X, ele já foi afetado. Quando volta para mim, o fator de balanceamento dele já foi atualizado ali, né? E por isso que eu coloquei em azulzinho aqui. Então, quer dizer, é antes, ainda assim, isso aqui é antes das modificações que eu vou fazer no meu nível. Mas não quer dizer que não teve modificação para baixo. Tudo que é para baixo já pode ter sido afetado. Pela própria hierarquia da árvore, né? A inserção ela vai descendo e as correções vão subindo, de baixo para cima. Então, quando eu chego no meu nível, eu sempre tenho que contar. Do lado que inseriu, coisas podem ter mudado. Sempre tem que pensar isso antes de fazer as análises. E, tá legal. Então, esse é o 4.1 que a gente viu que o fio esquerdo tinha fator de balanceamento -1. Eu argumentei com vocês, embora não seja uma demonstração, mas eu argumentei com vocês que não vai ter o caso em que o fator de balanceamento do meu fio esquerdo é zero. Tá? Se ele aumentou, ele está desbalanceado para um dos lados. Então, o meu else é o caso em que o fator de balanceamento do meu fio esquerdo é +1, tá? Que é o caso 4.2. Importante aqui, eu quis aproveitar bastante código hoje, né? Então aproveitar dar dicas de. Não são dicas ao concurso, tá? Cada um tem suas práticas, mas eu sugeri as minhas. Para entender o fluxo do código, é muito comum que eu não precise colocar um outro if aqui, né, para testar isso. Por exclusão é tudo que sobrou, por exemplo. Então eu só coloco um else. Mas daí eu coloco um comentário para eu lembrar, esse else corresponde ao caso em que o fator de balanceamento era +1. Tá? Acontece algo semelhante quando eu tenho um if e ele termina com um return. Tudo que vem depois dele é um else conceitualmente. Então eu ponho um comentário lá. Aqui eu estou tratando do caso em que aquele if falhou. Né? Se o if deu certo, eu entro nele e caio no return. Então, esse tipo de comentário é bem-vindo, sabe? Não precisa sempre ser tão longo assim. Isso aqui é mais para fins didáticos para vocês. Mas isso aqui é muito bom, sabe, para você se achar no seu código. Você não tem que ficar voltando, esse else é do que mesmo? Às vezes vocês vão ver um código com um monte de else, você não sabe o que está abrindo e fechando em cada lugar, qual que é a lógica. Então é recomendável. Então tá legal, estamos nesse caso, vamos olhar a figurinha que ajuda, né, com o mesmo compromisso. Não vamos refazer a figura inteira, mas vamos refazer as continhas das alturas. Então, a gente tem aqui o caso em que o meu filho, em que eu estava pendendo para a esquerda, houve uma inserção à esquerda, aqui na minha subárvore esquerda em algum lugar, e aumentou a altura. Além disso, olhando o fator de balanceamento do meu filho esquerdo, eu vejo que é +1, daí eu já sei, opa, se ele está pendendo para a direita, a inserção foi ali. Tá? Então, nesse caso, vamos calcular aqui as alturas. Eu estou fazendo um esforço aqui, voltando, né, para recalcular essas alturas com vocês, porque, como eu falei, elas são, acho que, uma parte bem importante, assim, sabe? Sempre que eu vou repreparar uma aula de AVL, eu nunca consulto o material pronto. Elas são dedutíveis, é muito importante ter essa noção, dá para deduzir. Então, se vocês não estiverem conseguindo deduzir, meu esforço que está inútil. Então, tá dando, tá fazendo sentido, ou chega lá. Então, vamos fazer. Então, se está valendo a pena, vamos continuar tentando ele aqui. E eu vou tentar usar o laranjinho e o azul e o roxo, no caso, aqui, para significar, né, pré, pós, inserção e tal. Então, vamos lá. Se eu começo aqui, ignorem tanto o azulzinho quanto o roxo, tá? Azul e roxo aqui são opções, porque houve um aumento de altura aqui. Eu não sei se foi a esquerda ou a direita ali, tá? Então, vamos olhar para a árvorezinha laranja, tá? Qual a altura que ela tinha? Vamos chamar essa altura de H, tá? Se a árvorezinha laranja tinha altura H e tinha fator de balanceamento -1 aqui,
quer dizer que essa árvore enraizada no y, incluindo ele, né, cuja raiz é o y, tem qual altura? H menos 1, é só um a menos do que eu, é ela que é responsável pelo meu lado mais alto. Perfeito. Então ela é. Isso significa que o outro lado tem que ser um pouquinho mais baixo, diferente de no máximo 1. Né? Qualquer dois lados que são irmãos podem diferir de no máximo 1, senão a árvore não era VL para começo de conversa. Então esse cara aqui é H menos 2 por causa desse fator de balanceamento. Legal, estamos chegando a algum lugar. Só que agora eu vou olhar para o Y, lembrando, agora tem que tomar cuidado, que o Y está com um fator de balanceamento mais 1. Né? Isso foi pós-inserção. Então, provavelmente, antes ele tinha fator de balanceamento 0 e algo cresceu. Então, o A, eu vou deduzir que ele tem só um a menos do que essa árvore hipotética aqui, pré-inserção, tinha. Se essa árvore tinha H menos 1, o A, né, deveria ter H menos 2. Né? Isso é muito importante, acho que esse é o lugar que a gente confunde, então, destacando. Eu estou pensando pré-inserção. Se ele tem mais 1 agora, eu estou pensando que ele tinha 0 antes, tá? Para eu poder dizer isso, né? Senão não seria verdade. E daí também eu vou pensar que o Z tinha fator de balanceamento H menos 2, né? Essa árvorezinha enraizada no Z, o que faz com que tanto B1 quanto B2 tenham fator de balanceamento, não, perdão, altura H menos 3. Perfeito. As duas aqui com altura H menos 3. Nesse caso, o desenho fica mais poluído, né? Eu já tentei fazer esses desenhos algumas vezes, deixando mais limpo, mas vai me vencendo, tá, gente? Então, se não tiver algo claro, pergunta. Tá legal. Daí, a gente vai fazer a rotação esquerda-direita, a rotação dupla, por conta... porque a gente quer subir o meio, né? A gente não sabe se a inserção foi no B1 ou no B2, mas foi aqui, né? Foi nessa subárvore. Como eu até comentei no finalzinho da última aula, a gente não sabe nem se não foi o próprio Z o inserido. A gente chega lá, mas o que eu tenho certeza, por causa desse fator de balanceamento, é que a inserção foi aqui. Houve um aumento aqui. Né? Então, inserção é rotação à direita e à esquerda, mas de novo, fazendo aqui o casamento com o código. Se esse é R, Y é R pointer ESC. Tá? E do jeito que a gente implementou a nossa rotação, quando eu falo rotacione essa raiz, se for uma rotação à direita, vai ser daquele cara com o filho direito dele. Se for uma rotação à esquerda, vai ser aquele cara com o filho... Não, perdão, se for uma rotação à direita, vai ser daquele cara com o filho direito, porque daí vai girar nesse sentido. Se for uma rotação à esquerda, vai ser daquela raiz com o filho esquerdo, que vai girar nesse sentido. Tá? Então, nesse caso aqui, é uma rotação à esquerda, vai inverter a posição YZ. O Z sobe e o Y desce. Tá? Que no código vai ser o quê? Uma rotação à esquerda na raiz, que é o R pointer ESC. Tá? Vamos lá ver esse casamento aqui. Ó. Rotação à esquerda no R pointer ESC e, de novo, aquilo que eu já expliquei. Né? O R pointer ESC agora aponta para a nova raiz. A gente sempre sabe que rotação muda a raiz de uma árvore, então sempre esse cuidado dessa atribuição. Tá? Já que eu vim para o código, vamos aproveitar e olhar... mas a gente já tinha visto, né? Olha, eu estou dentro desse if, então R, o balanceamento da minha raiz é menos 1, que no caso originalmente é o x, no nosso desenho, e por exclusão, o do meu filho direito é mais 1. Tá? Vou até destacar aqui que esse aqui é o azulzinho lá, né? Quando eu volto para cá, é esse aqui que eu estou olhando. É esse mais 1 que me jogou no caso 4.2. Então tá legal, fiz uma rotação aqui entre o Y e o Z, mudou a relação dos dois. É por isso, inclusive, linkando com a sua pergunta, mas acho que a gente já elaborou mais antes, que eu não posso sair fazendo logo uma rotação à direita, embora a rotação à direita faça parte da solução, tanto do 4.1 quanto do 4.2, eu tenho que primeiro fazer essa rotação à esquerda aqui para corrigir ali para ser o Z que é filho do Y. Tá? Vou até fazer aqui, ó, um desenho intermediário, não vou refazer ele inteiro, obviamente, porque senão eu vou ser derrotado aqui pelo tempo, mas a situação após a rotação, vou pegar uma outra coisa, sei lá,
Pode ser um verdinho? Após a rotação à esquerda, a situação é o X continua aqui, o R continua apontando para ele, só que aqui agora tem o Z. Eu não vou corrigir fator de balanceamento não, tá? Só como uma coisinha intermediária. É essa situação que a gente tem após a rotação à esquerda aqui no R pointer ESC. Né? Mandei rotacionar à esquerda no R pointer ESC, ele faz esse giro aqui. Daí ficou ali, e o Y tá para cá. Daí vocês conseguem deduzir onde estão os filhos de cada um aí, né? Então é essa a situação que eu tenho, quando na sequência, aí vou pegar o roxinho, eu vou fazer uma rotação à direita no R. Então esse movimento aqui corresponde a uma rotação à direita aqui no próprio R. Tá? Que daí vai, inclusive, inverter quem é a raiz da subárvore. O R vai passar a apontar para o Z. Tá bom? Então, aqui eu tinha colocado só, né, rotação dupla esquerda-direita. Rotação dupla esquerda-direita, mas o que a gente tem é isso, então, né? Em verdinho, rotação à esquerda aqui, inverteu a relação do Y com o Z. E depois, em roxinho, inverteu a relação do X com o Z, que agora é seu filho esquerdo. E a gente chegou nessa situação. Como a gente já tinha visto rotação antes de tudo, eu acredito que isso não está tão confuso. É mais o cálculo de altura, né? As deduções que a gente tinha que fazer. A gente já adiantou um pouco do serviço aqui. Eu só vou colocar em azul aqui, né? Se a inserção foi no B1, foi à esquerda do Z, o que eu consigo deduzir por causa desse menos 1, isso aqui de H-3 virou H-2. É um maior. E de modo semelhante, o roxinho aqui, né? Se a inserção foi no B2, ele que é H-2. Né? Então, quando a gente vem para cá, é só propagar os valores que não mudaram, né? O A é H-2. O B1 é H-3. O valor, eu vou colocar aqui, e daí o valor dele em azul a gente põe depois. O B2, pré-inserção, tá? É H-3 também. Com certeza uma inserção ocorreu, tá? Então, algum deles deve acontecer. E o C é H-2. Tá bom? Então, vamos analisar o azul. A partir de agora eu vou usar a corzinha assim. Então, no caso do azul, foi o B1 que cresceu. Então, nós temos aqui H-2. Poxa, se aqui é H-2 e aqui é H-2, qual é o fator de balanceamento do Y? É esse zero que a gente pôs em azulzinho aqui mesmo da última vez, né? E se o B1 cresceu, no caso o B2 não cresceu, foi uma inserção só, né? Então daí isso justifica esse mais 1 aqui, porque aqui eu tenho o C maior do que o B2, que não teve inserção nele. Tudo bem? De modo complementar, se foi o roxinho que aconteceu, eu vou ter a altura H-2 aqui no roxo, no B2, perdão, e o B1 fica com H-3 mesmo. Daí, esse lado vai ser pendido para o A, que é maior, e esse lado vai ser equilibrado. Tá? Esses são os fatores de balanceamento que eu tenho que colocar lá. A gente vai ver que no código vai casar certinho. De qualquer forma, olha o que a gente vai ter aqui. A gente vai ter que a altura disso aqui é H-1, né? Porque ela sempre vai ter um lado mais alto. Mesma coisa para essa aqui. Sendo a inserção ali ou não, só afeta o fator de balanceamento. A altura de cada lado aqui, de cada subárvore, é H-1. Isso é verdade para a subárvore enraizada no X, é verdade que está enraizada no Y. Portanto, o Z tem a altura H, né, um a mais do que aquilo. Opa. E fator de balanceamento 0. Né? Aqui vou até destacar com o roxinho, né? Nos dois casos, o fator de balanceamento é 0. Isso não muda. Tá? Vamos para o código ver. Perdão. Isso quer dizer que a altura não aumentou. Né? H e H não aumentou. Então, vamos para o código ver onde que isso se estabelece. Né? Feitas as rotações, o que a gente faz ali? Olha, se R pointer ball é menos 1, e aqui é um lugar que pode dar uma estranha. Por que R pointer ball? Porque lembra que as rotações mudam para onde o R aponta, mas não mexe com o fator de balanceamento. O R, depois das duas rotações, está apontando para o Z.
E lembra que é o fator de balanceamento do Z que vai me indicar se a inserção foi no azul, foi para a esquerda no B1 ou para a direita no B2. Então, quando eu estou olhando o fator de balanceamento do Z, na verdade eu estou olhando o fator de balanceamento que ele tinha lá embaixo, pré-inserção, né? Quer dizer, pré-inserção não, perdão, pós-inserção lá embaixo, mas pré essas rotações. Ele não está considerando o fator de balanceamento final dele. Ele está me dando uma informação para eu saber como é que eu corrijo o Y e o Z e o X. Então, no caso, se ele tiver fator de balanceamento menos 1, é o caso azulzinho, 0 mais 1 aqui. Se ele tiver fator de balanceamento mais 1, é o caso roxinho. Daí vai ficar menos 1 e 0. E é o que a gente vê aqui, né? Menos 1, eu coloquei 0 e mais 1. Ó. 0 no meu filo esquerdo, que agora, acho que é o Y ou o X, agora esqueci. É o Y, né? E mais 1 no meu filo direito. Pós-rotações, né? O filo esquerdo é o Y e o filo direito é o X. No caso complementar, né? O mais 1 é menos 1 e 0, filo esquerdo e direito, respectivamente. Ok? Tem esse caso aqui ainda que a gente não falou, porque pode acontecer do Z ter fator de balanceamento 0. E daí você pode perguntar, mas professor, você tinha argumentado agora mesmo que sempre que acontecia uma inserção, o cara está desbalanceado para um dos lados. Tem uma exceção, quando ele é uma folha que acabou de ser colocada. A gente viu esse caso, né? Quando a gente acaba de inserir, a gente aumenta a altura e o cara tem fator de balanceamento 0, porque ele é folha. Então é justamente esse caso aqui, de ser o próprio, se é o fator de balanceamento 0, quer dizer que a inserção foi do Z em si, e nesse caso, eu não vou entrar nos detalhes, aí eu vou deixar vocês fazerem a dedução, mas assim, se for a inserção do Z, quer dizer que isso aqui e isso aqui são null. Tá? Se os dois são nulls, vocês vão conseguir deduzir qual que é o tamanho do A e qual que é o tamanho do C. Tá? O spoiler é que só tem esses nós, todo o resto é nulo ali. Tá? Então, por conta disso, fica todo mundo balanceado. Tá? Não, acaba que não vai ter ninguém à esquerda e à direita aqui, nem ninguém à esquerda e à direita aqui. Então todo mundo fica balanceado, que é o que a gente vê nesse caso aqui. Mas esse caso de propósito eu não vou entrar em detalhes, eu vou deixar. Vocês conseguem fazer no mesmo raciocínio que a gente fez, é até mais simples, porque não tem inserção à direita e à esquerda. Né? B1 e B2 são nulos, só que isso impacta também a altura máxima que o A e o C podem ter. Vocês vão perceber que todo mundo tem que ser nulo lá, todo mundo vira zero. E daí eu fecho aqui com balanceamento da raiz é zero e a altura não aumentou. Ok, pessoal? Bem, então, como eu esperava, gastou um bom tempo para a gente revisar isso, mas eu espero que agora a inserção seja menos mística para vocês. Alguma última dúvida antes de eu mudar para o próximo tópico? O próximo tópico é relacionado, tá, gente? Só para não desesperar. É que eu realmente fui com bastante calma aqui. Quando a gente gastou um bom tempo, mas eu não quero deixar de contar um pouquinho sobre a altura para vocês.